Muita gente ainda não aprendeu esse segredo, esse mistério que está por trás de situações que se repetem, coisas ruins que acontecem na nossa vida, relacionamentos que nunca dão certo. E as pessoas ficam pensando assim: olha, eu não tenho sorte, isso é o azar, isso é Deus me punindo? Será? Olá, meu nome é Lilian, sou terapeuta holística e hoje eu vou falar de um assunto que parece que não é todo mundo que entende, que ainda é um tabu, que ainda é um mistério que as pessoas banalizam muito, que é a influência dos padrões inconscientes na nossa vida. Muita gente não entende porque tem dificuldade de ir procurar um terapeuta, um psicólogo e entender que uma das práticas da terapia é aprender como que eu aprendi a viver, quais são os meus padrões, quais são os meus comportamentos, que os meus comportamentos eles são aprendidos com alguém e às vezes são comportamentos ruins, de muita baixa autoestima, de violência, ciúme excessivo, falta de acreditar em si mesmo, ansiedade. Tudo isso você aprendeu lá na infância com as pessoas que cuidaram de você, seja pai, avô, mãe, tia, nas faltas que você teve, nos modelos de relacionamento que você presenciou com seu pai, com sua mãe. Você foi aprendendo, você foi se adaptando àquele mundo e entendendo que aquilo era a verdade. Então, se você hoje repete histórias da sua mãe, histórias da sua avó, se você repete de pessoas próximas a você, pode ter certeza que você está presa ou preso num padrão de comportamento, um padrão doentio e um padrão que você não enxerga. Você está sendo julgado por uma força invisível que molda os seus comportamentos. Isso é explicado na psicanálise, na psicologia. Mas a pessoa tem que chegar nessa reflexão. O que é meu? E o que é dos meus pais? Porque até os 25, 30 anos, um adulto, ele simplesmente está vivendo a vida dos pais. Está vivendo aquele padrão que ele recebeu lá dos pais. É muito difícil para ele romper expectativas, padrões, até os ruins também. Porque imagina, você está numa família onde todo mundo tem dificuldade financeira e você conseguiu. Fez um concurso, passou numa prova e é a única pessoa que, digamos assim, deu certo na família. Imagina como é que é a pressão para você ser essa pessoa diferente da família. Às vezes é com relacionamento. Eu não posso ter sucesso no relacionamento porque a minha mãe não teve, minha avó não teve. Então eu vou me sentir até deslocada nesse local. Por quê? Porque eu quero pertencer a esse local. Só que a maioria de nós veio de locais muito doentios, muito problemáticos, com violência doméstica, alcoolismo, drogas, abandono, rejeição. E essas marcas ficam na gente. Por isso que não é tão simples chegar num terapeuta, num psicólogo e apenas falar sobre você. Não é só sobre você. Você são as pessoas que criaram, são as pessoas que colocaram na sua cabeça que aquilo era o mundo, que aquilo era a verdade, que aquilo era a vida. A vida é isso aqui. E você acreditou. E você incutiu no seu inconsciente. E muitas vezes, por mais que você faça tudo diferente, por mais que você se esforce, você não consegue sair disso. Você não consegue quebrar esse padrão. Porque você tem que ser leal àquilo. Você tem que honrar a sua família. Porque você quer ser aceito por essa família que às vezes é muito doentia, muito problemática. São pessoas boas, mas tem muita dependência emocional. É aquela chantagem emocional para o outro não crescer, para o outro não ir embora, para o outro não pensar só nele.
Existem muitas famílias que fazem isso com os filhos, com os netos, que não pode viajar, que eu preciso de você, porque eu estou doente, porque eu isso, porque eu aquilo. E às vezes eu vejo muito, né, mães que não deixam os filhos crescerem. E aí fica aquele filho que fica para sempre na casa da mãe, aquela filha, e ela não entende por que ela não tem um relacionamento. Ela simplesmente virou o relacionamento da mãe. Ela virou aquela pessoa que vai cuidar da mãe e não vai ter uma vida própria. Isso também acontece com os rapazes, isso também acontece por causa do pai. Tem mulheres que não se permitem ter um relacionamento porque elas sentem dívida com o pai. Elas querem agradar tanto o pai ou a mãe que elas não se sentem no direito de viver a vida delas, de encontrar, né, um relacionamento, uma profissão fora do que a outra espera. Tem muitos filhos que nem sequer se permitem escolher a profissão que querem, porque querem agradar os pais. Estão nos padrões dos pais, porque o pai disse que tem que fazer tal profissão, tem que seguir tal carreira, e ele vai e faz. E ele vai e vira uma pessoa infeliz. Uma pessoa que não sabe por quê é infeliz, mas ela sabe. Ela não quer desagradar o pai, ela não quer desagradar a mãe. Mas aí ela se torna uma pessoa infeliz. Uma pessoa que tá seguindo só os padrões da família, tá fazendo o que a família acha certo. Porque a pessoa, para crescer, para adultecer, gente, ela tem que quebrar os padrões da família. Ela tem que, muitas vezes, desagradar os pais. E tem gente que não tem coragem. Tem aquelas pessoas que, obviamente, são as ovelhas negras, né? A ovelha diferente, digamos assim. A ovelha que não faz o que todo mundo... E, geralmente, é o filho ou a filha que vai ser mais atacado pela família. Aquele que vai fazer diferente. Aquele que vai ter coragem de romper os padrões. Às vezes de uma forma positiva, às vezes de uma forma negativa. Qual seria a forma positiva? A pessoa tendo uma vida diferente, positiva, longe daqueles padrões doentios da família, né? De muitas vezes famílias que não conversam entre si, famílias que têm muita raiva um do outro, famílias que fingem que nada que está acontecendo, famílias que vivem muito rígidas em suas concepções, elas nunca se questionam, elas nunca procuram saber o lado oposto. Por exemplo, eu voto em A, então você tem que votar em A porque você tem que fazer isso. Tem pessoas brigando hoje por causa de política, gente. Por causa de família se separando por causa disso. Imagina você escolher um candidato diferente ou a vertente diferente e o seu pai fica chateado com você. Tem muitas situações assim que a família briga por causa de nada, gente. Para mim isso é uma coisa insignificante. Uma família brigar por causa de política. Ou qualquer outra coisa, porque essas coisas passam. Esses candidatos um dia não vão estar aqui e aí a gente vai estar brigando com as pessoas que deveriam ser importantes para nós e não são, porque a gente prefere brigar com essas pessoas. A gente prefere acreditar em pessoas da internet e não acreditar nas pessoas que estão do seu lado. Eu saí aqui um pouco, mas enfim, essa questão dos padrões, e tem um lado negativo que eu falei da pessoa que contesta. Geralmente é a pessoa que vai ir para um vício, seja ele do álcool, das drogas ilícitas. É a pessoa que muitas vezes vai procurar a coisa mais negativa para chamar a atenção da família, né? Vai para um relacionamento tóxico. Inconscientemente, gente, ela meio que vai se destruindo, porque ela quer chamar a atenção, ela quer ser amada, ela quer ser vista. E às vezes a forma de ser o filho obediente, a filha boazinha, não funciona para ela. É difícil, sabe, fingir que você aceita as coisas, fingir que não tá doendo
aquela crítica ruim do seu pai, aquela crítica ruim da sua mãe. E aí você vai para o mundo com essa carência, com essa necessidade de ser amada, com esses padrões negativos dentro de você. Você vai buscar no local errado, da forma errada, vai se meter em relacionamentos ruins, vai se colocar em situações de abuso, né? Pessoas que vão abusar de você fisicamente, com violência, sexualmente. Ou mesmo pessoas que vão aproveitar de você de outras formas. Por quê? Porque você está carente, porque você está procurando nas pessoas aquilo que faltou lá nos seus pais. Naquela coisa de eu estou ferido, mas eu não posso pedir para o meu pai, eu não posso pedir para minha mãe, porque não existe diálogo, não existe escuta, né? Eles não me escutam, eles não me veem. Muitas meninas saem de casa, fogem de casa, com 14, 15, procurando alguém que as entenda. Às vezes elas estão certas, às vezes não estão. Às vezes é só uma rebeldia juvenil, né? Mas é um padrão que ela está seguindo. Pelo menos ela está contestando e vendo a realidade. Às vezes a mãe não é tão ruim assim, mas ela precisa daquele teste. Ela precisa meter as caras. E a gente que é pai, que a gente é mãe, né? Eu também penso nisso, eu fico pensando, eu tenho que deixar a pessoa se destruir às vezes só para provar que ela precisa provar. Mas enfim, né, gente? A gente vai falar, assim, de padrões que vão se repetindo, não é só na adolescência. Porque na adolescência a gente tem digamos assim, uma tolerância para rebeldia, para contestação, para a gente dizer, olha, eu tô certa, meus pais estão errados. Eu faço melhor. A gente sempre diz isso. E, infelizmente, a gente vai quebrando a cara toda vez que a gente passa, né, nas experiências da vida. A gente vai encontrando pessoas que estão vibrando na mesma insatisfação, frustração, medo, carência. Pessoas que muitas vezes vão ter comportamentos ruins com você, ou não vão ser tão ruins, mas são digamos assim, dois perdidos. Dois perdidos tentando ser a base um do outro e não vão conseguir. É por isso que muito relacionamento que não deveria nem ter começado causa muita dor, causa muito sofrimento nas pessoas, porque elas têm expectativas que elas trazem de um lar que não estava preparado para supri-las o suficiente. Por isso eu tenho que entender qual era o meu padrão. Eu tenho que saber, é um padrão de abandono? Eu me senti abandonada? É um padrão de rejeição? Eu me senti rejeitada? É um padrão de traição, que a gente vê muito por aí? A gente vê os pais, um dos pais traiu o outro. Ou a gente ouve todas as histórias de traição que a gente ouve continuamente, que fulano chifrou fulano, que fulano mentiu para fulano. E traição não é só traição homem e mulher. Bom, gente, é uma traição, às vezes, são promessas que quando você era criança não foram cumpridas, foram pessoas que mentiram para você e você se sentiu enganado. Tudo isso é traição. E aí você vira um adulto que, adivinha, você vai ter sempre gente te traindo, mentindo para você. Você vai se atrair por pessoas que estão te traindo de alguma forma, amizades, relacionamentos. É o padrão que você está repetindo. Porque você tem essa ferida da traição, você passou por isso na sua infância. Enquanto a gente não cura esses padrões, a gente vai se repetindo em situações ruins. Se eu sou uma pessoa que tem uma autoestima baixa, uma dependência emocional muito grande, com a ferida do abandono, o que acontece? Eu fico grudada nas pessoas, eu não consigo me separar de pessoas, mesmo quando elas estão me maltratando. É o que acontece com muitas mulheres que, mesmo vendo todos os sinais de um relacionamento abusivo, não conseguem sair. Não conseguem, porque elas são dependentes emocionais. Elas acham que, se elas abandonarem, elas vão morrer. Porque é assim que se sente uma pessoa dependente emocional. É um vício, é uma dor física
Como se você tivesse, sabe, como se o corpo fosse entender que você fosse morrer mesmo sem aquela pessoa. Seu corpo entra em parafuso, entra em ansiedade, estresse, angústia, qualquer situação que te lembre perda, né? Tem pessoas que têm problema em perder outras pessoas. Tudo isso porque elas têm traumas, tem toda uma conjuntura no passado delas. Por isso é importante a gente olhar para o nosso passado, a gente ressignificar, a gente curar o nosso passado, a gente olhar quais padrões que eu estou repetindo da minha mãe, do meu pai, ou do pai que eu nunca conheci, ou da mãe que eu nunca conheci, mas quais são as feridas que eu me identifico? Eu tenho medo de ser abandonada, eu tenho medo de ser rejeitada. Eu me projeto no mundo com medo das pessoas não me aceitarem, medo das pessoas não me valorizarem. Porque tem outra ferida também que é a da humilhação. Da humilhação é aquele medo de errar, aquele medo de fazer errado e as pessoas não gostarem de mim. Porque quando a gente era criança, era toda hora você tá errado, você fez isso errado. E a gente cresce com aquela sensação de que a gente não é bom o suficiente. Que nada que a gente faz é bom o suficiente. Porque ninguém tá falando, olha, tá bom isso aqui. Aí você internamente fica pensando, será que isso aqui tá agradando? Isso aqui é bom? Eu sei porque eu tenho essa ferida emocional de achar que não é bom o suficiente, que eu tenho que fazer mais. E aí, toda a sua vida é construída em base a essas feridas emocionais, esses padrões. Essas pessoas que você conhece na sua vida não são acaso. Você atraiu essas pessoas pelas suas crenças, pelo seu nível de autoestima, autoconhecimento, pela sua necessidade de realmente ter um relacionamento, ou simplesmente você está projetando a falta de um pai, a falta de uma mãe em cima do outro. Você está procurando um pai onde não deveria, uma mãe onde não deveria. E aí você se apega demais à pessoa, esquece de você, não olha, não se autoconhece e fica se repetindo. Não sai dessa... É um círculo vicioso, gente. Por isso é necessário fazer terapia, pra gente se autoconhecer. Porque é uma das barreiras que a gente, como adulto, tem, é olhar para o nosso passado, para os nossos pais, e ver que eles criaram situações que criaram feridas muito profundas. Não estou aqui dizendo que é culpa deles. Não estou aqui dizendo para você falar com seus pais, olha, apontar o dedo. Não. Mas você tem que ter essa coragem de olhar para os seus pais e ver, olha, você fez isso aqui que isso causou em mim. Eu sei que você não fez de propósito, não fez para me machucar, que você me ama. Mas muitas coisas que você disse, fez, me machucaram muito. Você tem que dar essa vazão à sua criança interna, que ela tem que ouvir isso. Ela tem que ouvir que ela é uma pessoa boa o suficiente. Ela tem que ouvir de você, já que dos seus pais não vai ouvir mais. Ainda mais se eles forem falecidos. Ela tem que ouvir que você vai prosperar. Ela tem que ouvir que você é uma pessoa muito boa, muito legal para se relacionar com as outras. Que você não é uma pessoa inconveniente, ruim. Entende? Você tem que olhar para essa criança que ela nunca foi olhada. Porque os seus pais, eles tinham as próprias questões deles. Eles tinham os próprios medos deles. Eles também eram crianças feridas. Às vezes eles te trataram com violência, com dor, com grito. Mas não foi de propósito. Não foi para machucar você. Foi o que eles receberam. Eles sabiam só educar dessa forma. Eles sabiam fazer só assim. Eles não sabiam fazer de outro jeito. Eles achavam que estavam fazendo bem para você. Como está muito na moda as pessoas ficarem falando. Né, tem esses vídeos aí de pais fazendo punições com a sua criança.
porque a criança simplesmente foi falar que não tinha bebida em casa. Vamos fazer a criança beber a bebida até ela enjoar. Vamos fazer... Quantas pessoas não passaram por esse tipo de absurdo, de tortura? Ah, mas tá certo. Isso não tá certo, gente. Isso é tortura. Mas isso é uma forma de educação que era antiga, né? Aquilo... E o que você ensina essa criança? Que você não pode pedir mais nada. Que você não pode querer uma coisa a mais na sua vida. Que as pessoas, muitas vezes, as crianças se calam. Aprendem a ser adultos que não sonham, que não querem. Por causa disso. Porque eu não posso pedir. Eu sou pobre. Eu não posso querer um doce a mais. Eu não posso falar que não tem na minha casa. Às vezes tem, eu não quero. Não posso. Eu tenho que ser uma adulta perfeita. Uma criança perfeita, quer dizer. E aí, imagina uma criança ser educada assim. Eu sou pobre, eu não posso querer nada. Eu tenho que querer o que meus pais podem me dar. Eu não posso sonhar com nada. Eu não posso querer nada pra mim. Que é isso que esse tipo de punição, né, acaba ensinando pra pessoa. Que é errado querer um pouco mais da vida. Que você tem que aceitar só o que te dão. Né? Igual essa questão de eu tenho que sempre dar tudo igual para meus filhos. Mas às vezes o filho tem uma oportunidade de receber algo a mais e você não quer. Por quê? Porque o outro vai sentir... Gente, na vida, nem todo mundo vai receber as mesmas coisas. Às vezes é um coleguinha que vai convidar e aí você não quer deixar seu filho ter a oportunidade de ter uma coisa melhor na vida porque o outro não tem. Quer dizer, você está punindo o que tem a oportunidade porque o outro não pode ter. Tem muitos pais fazendo isso. E fazem isso por amor, gente. Fazem isso por amor. Assim como muita gente está, por amor, evitando as frustrações, os nãos também. Porque eu não estou dizendo que a pessoa tem que dizer sim, né? O tempo todo. Os pais tentam fazer o melhor e muitas vezes esse melhor vai te traumatizar. Não existe esse negócio de por mais que eu tente, meu filho não vai traumatizar. Traumatiza de qualquer jeito. Só que a gente, quando prejudica a nossa vida, quando se repete, a gente percebe que tem, né, algum padrão negativo lá atrás que está prejudicando você hoje. Então você tem que entender a sua história, seu desenvolvimento, a sua dor, o seu passado. Não enterra o passado, pelo amor de Deus. É muito difícil lidar com adultos que não querem olhar para o passado. Porque já passou. Mas hoje você está colhendo. Se você tem hoje depressão, se você tem hoje uma tristeza que você não sabe de onde vem, que a sua vida está ótima, mas você não sabe de onde vem. Você vê aquelas pessoas idosas que só falam do passado. Pessoas que não quiseram olhar quando era necessário, quando era, assim, bom você rever, ressignificar mágoas, pessoas que te machucaram muito. Aí a pessoa fala, deixa pra lá, deixa pra lá. Assim como os nossos pais, relacionamentos, não é deixa pra lá. Eu tenho que ressignificar para eu poder ir pra frente, para eu não ficar me repetindo inconscientemente, seguir coisas ruins na minha vida, às vezes empregos ruins, amigos que não me valorizam, pessoas que estão na minha vida que eu honro por quê? Que tem familiares que você não precisa estar mais honrando. Pessoas que não te respeitam, pessoas que não te ouvem. Por que você está ali? É importante você olhar e perceber o que está fazendo a sua vida. Como é que foi montada a sua vida? Sua vida não surgiu do nada. Hoje, o seu hoje, ele é reflexo de tudo que você viveu no passado, de todas as escolhas ou não escolhas que você fez, ou deixou que as pessoas escolhessem por você.
que é uma das coisas mais tristes, é quando a gente deixa os outros escolherem, a família escolher, o pai escolher, a mãe escolher, que a gente não pensa o que eu realmente queria. Não, eu escolhi porque meu filho, minha mãe, meu marido queria, e eu? Tem muita gente que só vai despertar para isso depois dos 40, depois dos 50, quando todo mundo já tiver crescido, todo mundo já tiver resolvido. Aí você lembra que você existe e que você precisa descobrir o que você gosta, o que você quer para sua vida. Que você pode ter sonhos, pode ter relacionamentos bonitos. Não é porque você teve um passado ruim que você está fadada a nunca dar certo na vida. Pare de ficar presa nesse trauma, que vocês muitas vezes estão presos nos traumas e não sabem. Como uma pessoa que não quer mais se relacionar, não quer confiar mais em ninguém. Por quê? Porque ela foi machucada por uma pessoa. Isso é um trauma. E a pessoa simplesmente travou a vida dela. E aí ela vai tratar a questão de relacionamento como uma coisa banal, ficar com qualquer um, de qualquer jeito, como a maioria das pessoas está fazendo hoje. Sem propósito, sem interesse, tanto faz, fica com qualquer um, de qualquer jeito. Você está se maltratando, se machucando, ou às vezes se isolando demais das pessoas. Ai, porque eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de ficar sozinha, eu viro a mãe dos pets. Isso é legal, gente, você se autoconhecer, você gostar de ficar com você mesma, mas não se isole demais, porque isso esconde uma dor que você não quer olhar. E vamos zerar, né? Seria bom a gente zerar cada mágoa, cada dor que a gente sente, pra gente ter, né, uma vida, uma terceira idade mais tranquila, porque entenda, gente, tem muita gente na terceira idade que tá aí muito triste, com muita raiva. Adivinha por que essas pessoas estão assim? E muitas vezes isoladas, porque elas se tornam pessoas insuportáveis, porque elas já eram insuportáveis lá. Aquelas eram pessoas que eram difíceis. Eram pessoas que preferiam brigar, estar certa do que estar bem com as pessoas. Eu estou certa, eu sou melhor, o que eu sei é melhor do que todo mundo. É um padrão, gente. Ninguém chega na terceira idade sozinho, porque realmente, é uma pessoa maravilhosa. Difícil, muito difícil. Tudo é padrão, gente. Então, a questão é a gente olhar para isso. O que está regendo a nossa vida? É a dor, é a mágoa, é a tristeza, é o medo da solidão. Eu tenho que olhar para os meus sentimentos, para os meus padrões. O que está sempre acontecendo na minha vida? É um padrão de rejeição? É um padrão de não merecimento? É um padrão de autossabotagem? Eu me saboto porque eu não acredito em mim? Então você tem que fazer esse autoconhecimento, essa autorreflexão e, né, se tratar, se cuidar, para não chegar na terceira idade se tornando aquela pessoa amarga, triste, sozinha. Porque é uma consequência, né? São consequências da vida que a gente colhe. E se você gostou desse vídeo, se você também pensa assim, comente aí embaixo, deixa a sua opinião e o seu like.